Gênesis 5, de 18 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Amém? Pode se sentar. Alguns textos, algumas passagens intrigantes, né? A palavra de Deus. E essa aqui é uma, né? Esse trecho que nós lemos, ele faz parte ali de uma genealogia ali no começo de Gênesis ali, da linhagem de Adão, de Sem. E uma coisa que nós podemos ver é que os homens daquela época, eles, além de viver muito, né? Eles viviam sua vida normalmente, né? E cumprindo o mandato cultural de Deus. Lá em Gênesis 1, 28, Deus ele vai dizer para Adão, né, que é o representante desses homens. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O mandato cultural, irmãos, ele está relacionado ao domínio do homem sobre a criação, né? E não somente encher a terra de filhos, né? Geralmente os homens eles acham assim, não, Deus mandou crescer e multiplicar, né? Então, vamos colocar filhos sobre a face da terra. Mas na verdade, Deus não somente falou para o homem que eles deveriam ali crescer e se multiplicar, mas Deus deu a responsabilidade do homem dominar sobre a criação. E assim, quando a gente fala dessa questão, nós estamos falando que os nossos filhos, eles são ali o futuro da sociedade, né? Isso é uma verdade, e a pergunta que fica é, se nós estamos criando os nossos filhos, né? Se nós estamos obedecendo o mandato de Deus, nós devemos não somente dominar sobre os animais, mas devemos, como filhos de Deus, exercer esse domínio sobre a cultura através do Evangelho. Como servos de Deus, nós devemos não somente dominar sobre os animais, isso é fácil, essa é a parte fácil ali do mandato de Deus, mas existe a responsabilidade também de dominar sobre a cultura, uma vez que o homem vive em sociedade. Como servos de Deus, nós temos a responsabilidade de também influenciarmos na cultura através do Evangelho que temos recebido da parte de Deus, né? E agora, você pega e olha para a sociedade. Será que nós temos influenciado a sociedade ou temos sido influenciados? Essa é uma pergunta que ela é concernente aos nossos dias, e nós podemos ver que também era uma pergunta que também deveria ter sido feita para aqueles homens, porque aquele povo, eles sabiam de Deus, eles sabiam da existência de Deus, eles sabiam do mandato de Deus, mas eles viviam como se não soubessem, né? Uma coisa que fica ali clara, né? Se você continuar lendo ali e for para o capítulo 6, é que os homens, eles se afastaram de Deus. A corrupção humana, pós-queda, ela foi inevitável. E o homem que foi criado para o louvor da glória de Deus, agora ele vive em afronta direta a Deus. Agora eles vivem afrontando aquele a quem eles deveriam adorar e se relacionar. Então nós vimos que os homens daquela época, eles falharam com esse mandato da parte de Deus, de dominar não somente sobre os animais, mas dominar sobre a cultura ali onde eles viviam, porque a gente vê que a sociedade ela foi se degradando ali com o passar do tempo, né? Então, nesse texto aqui, nós iremos ver algumas lições, né? Veremos algumas lições que a gente pode retirar, né, do texto e desse personagem bíblico que tem tão pouco sobre ele na Bíblia, né? Mas que a sua passagem sobre a face da terra
ela ficou marcada nas Escrituras e serve de lição para nós. Amém? A primeira delas é que viver as nossas vidas para nós mesmos é pecado. Isso é uma coisa que fica clara. E olha lá, ainda que para a sociedade em que nós estamos vivendo, nós estejamos fazendo tudo certo, e eles fazem essa avaliação assim, olhando para as nossas vidas, para a vida deles, e eles chegam à seguinte conclusão: está fazendo tudo certo, estou obedecendo as leis, sou um bom cidadão, pago meus impostos. Então, isso eu creio que eu esteja ali cumprindo com esse papel, né? Mas isso não é o suficiente. Não é isso que os homens eles dizem. Ele não faz nada de mal, ele está cumprindo o seu papel. Irmãos, essa é a visão que o homem natural ele tem do meio que ele vive. E interessante que esse conceito de sociedade, ele não é só do tempo em que nós estamos vivendo, mas ele também é de todos os tempos. Em todos os tempos, os homens eles olham para a sociedade e eles fazem essa avaliação entre um e outro, um olhando para o outro fala, não, esse aqui ele está cumprindo seu papel porque ele faz as coisas certas, aquele lá nem tanto porque ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer como um bom cidadão, né? E o que é pior é que por pensarem dessa forma, eles ainda concluem que por isso eles estão agradando a Deus. Mas a verdade, na palavra de Deus, é que o homem que vive a sua vida, ainda que de forma correta, ainda que de forma ordeira, ele vive em afronta a Deus. Se você olhar, ali algum tempo depois de Enoque, nós vamos ver que Deus decide destruir a humanidade por causa dos seus pecados. Essa é uma prova clara de que essa vida desses homens, ela não corroborava ali para aquilo que eles defendiam. Ali, Gênesis 6, versos 5 e 6 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha só, Deus que cria o homem para o louvor da sua glória, que cria o homem para dominar sobre a criação, sobre a cultura, ali para propagar, ali o Deus que os criou, eles falharam com isso, e esse aqui é um relato de que realmente eles não cumpriram esse mandato de Deus, porque o Senhor chega à conclusão, o pensamento deles é continuamente má. Esses homens, eles não vivem para a minha glória, mas eles vivem para as suas próprias vontades. E isso levou a Deus a chegar à conclusão, eu vou destruir a terra, eu vou destruir esses homens, né? Então, em relação aos outros homens, essa genealogia ela não diz se eles eram salvos ou não, né? Eu creio que deveria ter homens tementes a Deus ainda nessa linhagem, né? A Bíblia ela não relata ali todas as pessoas, mas uma coisa que o autor ele faz questão de relatar é que esses homens eles priorizavam suas vidas e as coisas dessa terra e por fim morreram. Nada mais é dito a respeito deles, somente que viveram suas vidas e cumpriram seu ciclo natural. Eram homens que, se você ler ali, você vai ver, e fulano, ele viveu tantos anos, ele teve filhos e filhas, e morreu, e morreu, e morreu, e o que o autor ele faz questão de ressaltar, é que eles viviam as suas vidas, ali, humanamente falando, e morriam, né? O ciclo natural da vida. Agora, não é isso que nós temos visto nos nossos dias? Homens cuja maior preocupação é cuidar das suas famílias, é ganhar o respeito da sociedade, é deixar um legado, uma descendência, ali ter o reconhecimento da sociedade, quer seja ali intelectualmente, quer seja ali profissionalmente. Essa tem sido a preocupação da maior parte dos homens,
dos tempos que nós estamos vivendo. E nós sabemos que Deus ele deve ter a primazia nas nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para com os seus servos. E Jesus, quando ele foi questionado, né, ali a respeito, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus ele vai responder e vai de encontro à vontade, ali o que é a vontade de Deus. Lucas 10, 27, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Quando Jesus diz isso, Jesus não está falando para aqueles homens que eles deveriam somente viver para Deus. Eles têm sua vida, eles têm um mandato, esse mandato cultural de Deus, essa passagem do homem sobre a face da terra, ela também é vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que ele seja a primazia em todas as coisas. E é isso que Jesus está falando. Você vai amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Deus tem que estar em primeiro lugar ali nos seus sentimentos, no seu entendimento, na sua razão, né? As suas forças, você tem que empregar esforço, você tem que se dedicar a esse Deus. Jesus ele mostra que Deus ele é o primeiro em nossas vidas. E será que Deus ele tem sido mesmo essa prioridade? Ou vai se cumprir ali o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 4, ali a parte B, né? Que ele vai falar de várias características dos homens ali do tempo do fim, mas a parte B ali do verso 4 diz que eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles são mais amigos das coisas dessa terra do que de Deus. Era assim que esses homens viviam. A prioridade total para as coisas dessa terra e deixavam de lado o Deus que os criou. Então, assim vive a humanidade sem Deus, e assim como foi na época de Noé, e assim será também na manifestação de Jesus quando ele voltar em glória. Jesus falou a respeito disso, né, que ali em Mateus 24, de 37 a 39, Jesus ele vai dizer: porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que Jesus está falando é que nos dias de Noé, pouco tempo após Enoque, foi dessa forma. Os homens, eles casavam, davam em casamento, comiam, bebiam, os relacionamentos sociais, a sua vida cotidiana, que não foi ordenança de Deus. Deus tinha ordenado que eles fizessem essas coisas, mas o propósito de Deus é que Deus estivesse em primeiro lugar. Jesus falou: Deus tem que estar em primazia em nossas vidas. E Jesus ele diz que porque esses homens viveram dessa forma na época de Noé, aconteceu o dilúvio, mas Jesus deixa claro que assim também vai ser na manifestação de Jesus quando ele voltar. Vai ser a mesma coisa. Na verdade, o que Jesus está fazendo é um retrato da sociedade sem Deus, é o retrato do homem sem Deus. O homem sem Deus ele busca as suas coisas. O homem sem Deus, ele vive para si, ele vai viver a sua vida, ainda que aos olhos da sociedade seja uma vida ali moralmente correta, mas diante de Deus é uma vida de afronta e pecado contra a santidade de Deus. Amém? A segunda lição que a gente pode tirar daqui é que é possível viver uma vida que agrada a Deus. Veja que quando o texto ele se refere a Enoque, ele traz as mesmas afirmações que ele trouxe até agora. Não muda. O texto vai dizer: Enoque viveu uma vida normal. Ele teve família, ele teve filhos e filhas. Enoque, ele teve todas as dificuldades que os homens de sua época tiveram. Todas as preocupações, todas as responsabilidades de um pai de família. E assim como todos os outros, ele estava inserido no mesmo contexto de pecado, de sociedade caída da sua época, e que levava os homens a se distanciar de Deus.
Agora veja que se essa não tem sido ali uma desculpa, né, de muitos nos dias de hoje. Quando a gente conversa com muitas pessoas nos dias de hoje, ali em relação a Deus, quais são as desculpas que eles têm apresentado? Eu preciso trabalhar para sustentar minha família, porque se eu não fizer, quem que vai fazer? Eu que sou o responsável, eu tenho filhos, eu tenho filhas na minha casa, eu tenho a esposa e eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, porque é minha responsabilidade. Outra desculpa, eu preciso encaminhar meus filhos para que eles tenham um futuro melhor, eu preciso alcançar o meu lugar na sociedade, alcançar esse reconhecimento que tantos almejam, né? Mas veja que o texto ele mostra a trivialidade na vida de Enoque, mas com uma diferença. O texto diz que Enoque andou com Deus. Enoque, ele fez aquilo que Jesus falou que era necessário. Deus está em primeiro lugar. Enoque, ele mostra para os homens da sua época e para nós cristãos da atualidade que, independente do contexto de sociedade que nós estamos vivendo hoje, independente das responsabilidades que nós temos como parte dessa sociedade, você concorda comigo que você é parte da sociedade que você vive, não? Amém? Na escala de valores de Deus, Deus ele estava em primeiro lugar na vida de Enoque. Ele foi um bom pai, ele foi um bom marido, ele foi mantenedor da sua família, mas veja que ele priorizou Deus. Andar com Deus beneficiou não somente Enoque, mas a sua família. Você pode ver ali que quando Deus anuncia o dilúvio, o homem a quem Deus se dirige é o bisneto de Enoque. Fruto ali de uma vida, ali de um ancestral, ali de um antepassado dele ali que andou com Deus. Fruto ali de um homem que testemunhou de Deus no meio de uma sociedade corrompida e caída. E se você olhar ali em Gênesis 6, verso 9, vai dizer: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A mesma coisa que a Bíblia fala a respeito de Enoque, fala de seu bisneto. Eles andavam com Deus. E a mesma coisa que a Bíblia fala a respeito da sociedade da época de Enoque, fala também da época de Noé. A degradação, o pecado que afasta o homem da presença de Deus. Aqui a gente vê que, em vez de influenciar a sociedade, os homens eles eram influenciados por elas. Mas, com Enoque, a gente vê que é possível. Ele tinha essas responsabilidades que nós temos hoje, porque a Bíblia, ela diz que Enoque teve filhos e filhas. Ele viveu no meio dessa sociedade. Mas ele andou com Deus. Enoque, ele andou com Deus quando ele disciplinava seus filhos, ele sustentava a sua família, ele era marido, ele era cidadão. Enoque andou com Deus. Então, o mais importante do que encaminhar os nossos filhos na sociedade é mostrar para eles que Deus é o principal em nossas vidas e deve ser na deles também. A pergunta é: nós temos buscado a Deus e ensinado a eles sobre Deus? Qual tem sido a nossa dedicação em relação a isso? E, assim, será que essa correria, será que essas preocupações aqui de sustentar a família, de encaminhar meus filhos, de alcançar os meus objetivos, de me fixar na sociedade, não tem tomado esse tempo do relacionamento com Deus? Essa é uma pergunta para nós. E nós temos que mostrar também para os nossos filhos que ali mais importante, mais importante do que eles vencerem na sociedade, é eles estarem em comunhão com Deus. É mais importante do que serem reconhecidos pelos homens, é serem reconhecidos por Deus, ter intimidade com Deus. Salmo 9, verso 10, o salmista diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam.
essa daí deveria ser uma preocupação nossa. Não somente em relação às nossas vidas, mas em relação às nossas responsabilidades. Em relação à nossa passagem sobre a face dessa terra. Então, a gente vê que é possível viver uma vida que agrade a Deus, mas a nossa prioridade, ela tem que estar voltada para Deus. Amém? Outra lição que a gente pode tirar é que vale a pena andar com Deus. Andar com Deus exige perseverança. A palavra diz que Enoque andou com Deus por 300 anos, até que Deus o tomou para si. Você já parou para pensar? Às vezes a gente não consegue andar com Deus uma semana. Às vezes a gente não consegue andar com Deus um dia. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus 300 anos. E Enoque ainda foi tomado novo, né? Porque naquela época os homens viviam muito. Agora, olha só. Os homens que viviam muito, eles viviam em afronta a Deus, vivendo em afronta a Deus, né? Mas o homem que vive ali para agradar o Senhor falou, rapaz, não te cabe nesse lugar. Esse lugar já não te pertence mais, não está combinando. E, assim, Deus toma Enoque para si. Veja se não vai de encontro ao que Jesus diz, ali em Mateus 24, 12, verso 12 e 13. Ali diz que, e por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. Esse é o contexto de sociedade. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, ele fala que é inevitável que a corrupção, que o pecado, que o esfriamento da fé, ele venha no meio do povo. Mas Jesus está falando, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está falando, é possível, sim, mas tem que perseverar. E a gente vê que Enoque, ele passa seus dias buscando a presença de Deus, cumprindo suas obrigações, cumprindo suas responsabilidades, mas buscando a presença de Deus, priorizando a presença de Deus. E ele vai até o fim, porque o fim é quando Deus pega e fala para ele, Enoque, vem para cá. Sai daí desse lugar que eu não aguento mais ver você no meio desse povo, Enoque. Quem anda com Deus alcança testemunho que agradar a Deus. A caminhada de Enoque em um mundo caído e pecaminoso, buscando a presença de Deus, foi testificada não somente pelos homens, porque os homens procuraram Enoque e não acharam mais, né? Onde é que foi parar aquele homem que vivia falando de Deus, hein? E a gente não dava ouvido. Eles só procuravam Enoque e ninguém mais achava. Esse é o testemunho dos homens, mas também é o testemunho de Deus, ali que o transportou, né? Ali desse mundo caído para junto dele, que vai lá em Colossenses 1, verso 13, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Enoque estava vivendo nesse império das trevas, no meio desse mundo caído, no meio daquela sociedade corrompida, e Deus agora, ele pega Enoque e o tira dali e o leva para junto dele, para a sua presença de santidade. Hoje nós sabemos que Enoque, ele foi tomado por Deus através da revelação de Deus para Moisés. E é como se Deus estivesse aqui autenticando as palavras de Enoque para aquela geração caída. Enoque falando de Deus, Enoque vivendo, buscando a presença de Deus. E muitas vezes, quando a gente fala de Deus para as pessoas elas caçoam da gente, elas zombam da gente, né? Porque eles falam, não, isso não tem nada a ver. Mas Enoque alcançou o testemunho, não somente dos homens, mas de Deus. Porque o mesmo Deus que inspirou Moisés, é o que falou, olha, tinha um servo que andava comigo. É através da inspiração divina, é através da revelação de Deus, que isso aqui foi escrito e chegou até nós. É como se Deus estivesse falando, isso que está escrito eu estou assinando embaixo. O homem que andou comigo, eu tomei ele para mim. Esse me agrada.
Andar com Deus também, ele resulta na transformação do nosso corpo mortal para um corpo de glória. Você lê lá, 1 Coríntios 15, 51 e 52, vai dizer: contudo, irmãos, vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. A tomada de Enoque por Deus, ela prefigura a igreja que ainda vai estar viva aqui na manifestação de Jesus. A gente pega aquele texto, esse texto aqui, e vai lendo. E morreu, e morreu, e morreu. E talvez homens que foram tementes a Deus também morreram e estão aguardando a manifestação de Jesus daquela época e de todas as épocas. Mas Enoque, por ter alcançado ali a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ele não passou pela morte. Isso prefigura a igreja que estará aqui ainda viva na manifestação de Jesus, que não provará a morte. Deus, ele toma Enoque e o transforma, porque a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. E isso aí responde um dos questionamentos de muitos homens: mas como, onde é que está Elias, onde é que está Enoque? Porque eles não morreram? Eles estão em carne e osso lá no céu? Eles foram em carne para o céu? A resposta é essa: carne e sangue não é. Elas não podem herdar o reino de Deus. Para isso é necessário que sejam transformados. E Enoque, ele recebe essa bênção de Deus, essa graça de Deus em vida, prefigurando aqueles que estarão vivos na manifestação de Jesus Cristo, que também terão seus corpos transformados e se encontrarão com Cristo. Amém? Andar com Deus é um incentivo à santidade. Deus considera seus amigos aqueles que o buscam, que fidelidade e vida santa o agradam, e que no meio de tantos pecados e um mundo escarnecedor, é possível viver de modo a agradar a Deus. A conduta de Enoque é um incentivo para que cumpramos o nosso dever de defender a verdade, mesmo que estejamos sozinhos, e que todos que vivem conosco na terra, eles neguem e zombem da palavra. Não é isso que tem acontecido? Nós estamos vivendo num tempo aonde, quando se fala da palavra, quando se fala do evangelho, quando se fala de arrependimento de pecado, ele é questionado até no meio evangélico, até no meio daqueles que deveriam defender a palavra de Deus. Os homens, mulheres, igrejas que deveriam estar defendendo ali arrependimento e santidade, agora eles estão deixando isso de lado e dando os braços para a sociedade caída, e falando: você precisa ser um cara bom, você precisa ser um cara que vive sua vida, que está de bem com todo mundo, porque essa é a vontade de Deus. Deus é bom, e se você for bom, Deus se agrada de você, indo totalmente contra aquilo que a Bíblia diz para nós. Mas Deus, Ele nos coloca nessa terra como defensores da sua palavra, ali como arautos da sua palavra. Porque como que uma sociedade ela vai ser influenciada ali positivamente ali, como que ela vai ser influenciada pelo evangelho se não tem quem prega? E como que esses homens vão crer, né? Essa é a pergunta de Isaías. Então, a gente precisa ter em mente que você quer viver uma vida ali que agrade a Deus, então você tem que, ali primeiro, levar essa vida de renúncia, ali, ainda que você viva como cidadão nessa terra, você busque primeiro a vontade de Deus. Você busque colocar a Deus primeiramente em todas as suas coisas. É fácil? Muitas vezes não. Você vai encontrar resistência de tudo quanto é lado. Essa sociedade, ela vai zombar de você, ela vai te questionar, ela vai te colocar como fundamentalista, né, nesse tempo. Nesse tempo agora, quem crê em Deus é fundamentalista. Quem fala a verdade, quem fala de pecado, de arrependimento, de sociedade pecadora, de pecado, é fundamentalista.
Isso já está virando discurso de ódio no tempo que nós estamos vivendo, né? Porque eles falam, mas você está querendo ser melhor que todo mundo, porque todo mundo erra. Mas eles desprezam ali aquilo que Deus instituiu como acesso à sua presença, que é o seu próprio Filho. Todo mundo quer morar no céu de Deus, mas ninguém quer entrar pelo caminho de Deus, né? E o caminho de Deus é Cristo. E, por fim, irmãos, andar com Deus nos livra da ira vindoura. Tem um texto lá de Judas, capítulo 1, Judas 1, né, 14 e 15. Ele diz assim: e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Existe muito questionamento a respeito desse texto, né? Ali que ele é citado ali no livro apócrifo de Enoque, aí eles questionam ali a veracidade da Bíblia, né? Mas Judas, irmão de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa citação, né? Então, eu não estou preocupado com o livro de Enoque. O livro de Enoque pode deixar para lá, não quero nem ver. Eu sei que está na Bíblia, e um homem inspirado por Deus, ele trouxe essa palavra, e essa palavra ela chegou até nós, e esse aqui provavelmente pode ser até mesmo ali o que Enoque falava para aquela geração caída de sua época. E assim, esse anúncio é o mesmo anúncio do Evangelho, que a justiça de Deus ela virá sobre todos. Mas existe uma esperança em Deus. Mateus 16, verso 27 diz: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos, então recompensará cada um de acordo com suas obras. Indo de encontro àquilo que está lá em Judas, a respeito de Enoque. Mateus 25, 31 a 33 também diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ainda em João 5, 28 e 29 diz: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Veja que esse é um ensinamento bíblico. Ainda que homens venham questionar, é isso que a palavra de Deus ensina a respeito de como Deus vai lidar com esses homens que insistem em perverter o meio onde vivem. Esses homens que vivem a vida como se não houvesse um Deus para prestar conta. E nós estamos vivendo num tempo assim. Nós estamos vivendo num tempo onde Deus tem levantado homens, mulheres, crianças, Deus tem levantado vidas para que, assim como Enoque foi um arauto ali da palavra de Deus ali numa sociedade caída, assim sejamos nós também. Que nós tenhamos em mente que o mandato cultural de Deus, ele continua sobre nossas vidas. Continua, você está sobre essa terra, é para você viver, é para você dar testemunho de que o servo de Deus, ele é obediente, ele é responsável com suas obrigações, não somente a nível social, mas, acima de tudo, ele é responsável com suas obrigações, primeiramente em relação a Deus. Então, a pergunta que fica é: como que tem sido as nossas vidas como servos de Deus nesse tempo? Nós temos levado a palavra de Deus, nós temos ali procurado dar testemunho, ainda que você não saia com a Bíblia debaixo do braço, mas no seu ambiente de trabalho você tem dado testemunho de que você é servo de Deus, de
que você, apesar das suas responsabilidades, você ainda tem ali uma prioridade na sua vida, que é Deus que te guarda, que é o Deus que cuida de você, que é o Deus que te faz caminhar, que te sustenta. Porque a palavra de Deus diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o comer, o beber, o vestir, as preocupações que nós temos em relação a tantas coisas do tempo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus diz, eu cuidarei dessas. Então, que a vida do nosso irmão Enoque, né, ela mostra para nós cristãos da atualidade que é possível viver uma vida na presença de Deus. Se você anseia por isso, meu irmão, então escolha andar com Deus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.